Olá, sejam todos muito bem-vindos. Signo de Capricórnio, leitura para o signo de Capricórnio. Tá, as cartas estão colocando Capricórnio, passando por um momento, é como se algo que estava sendo planejado para pouco tempo, alguma coisa que tinha uma data para acontecer em pouco tempo, não está correndo da forma como vocês estavam esperando, tá? É como vocês criando uma expectativa de uma fase onde você ia ter equilíbrio, onde você ia estar bem, provavelmente com alguém, um bom relacionamento amoroso, uma boa parceria de negócios ou uma boa amizade. De repente, as coisas elas meio que estão saindo um pouco do controle, do caminho, tá? Coloca como se você foi um pouco precipitado em imaginar que as coisas seriam dessa forma, porque não dependia só de você, né? Então, embora você tenha feito a sua parte, é muito como talvez o outro não pensasse como você pensa, talvez o outro não, sabe? Pode ser também, Capricórnio, que você tenha criado uma expectativa em cima de alguém que não estava pronto, maduro, preparado para seguir com as ideias. Pode ser até que tenha sido conversado essa história, tá? Alguma coisa que foi pré-definida, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, só que a pessoa ela falou meio que da boca para fora, meio que sem se ver totalmente preparado para estar cumprindo com o seu dever ou cumprindo com o que foi prometido. Sei lá, me parece uma pessoa um tanto quanto infantilizada, inclusive, tá? Uma pessoa que não tinha muito como prometer tudo que prometeu, falar tudo que falou, entendeu? Parece que foram muitas coisas que foram postas para Capricórnio e, ao mesmo tempo, não é uma característica muito comum, mas é como se Capricórnio meio que tivesse entrado na dança, meio que tivesse entrado na tal ideia, pôs fé na ideia e agora está se vendo chateado, está se vendo meio que decepcionado, é isso aí mesmo, tá? Inclusive com relação a pessoas que ou foram morar juntas, ou estão montando algo juntos, né? Ou comprando um apartamento, comprando uma casa, montando uma empresa, uma parceria de negócios. Então é muito como se o outro, ele pode ter falado de uma forma muito convicta, tudo muito certo, sabe? Colocando de uma forma muito, vai ser assim, assim, assado. E Capricórnio talvez tenha entrado, acreditado em tudo que disse, em tudo que prometeu, em tudo que mostrou, porque parece que foi tudo muito convicto, né? Tinha aí uma esperança do capricorniano em fazer isso, esse negócio, ou esse relacionamento, e o outro falou, mas falou muito da boca para fora, talvez até para ter conseguido alguma coisa, tá? Então agora eu vejo Capricórnio meio chateado, meio decepcionado com... É como se tivesse que refazer os planos, sabe? Refazer planos para o futuro, refazer uma situação. Então eu vou ter que pensar num outro negócio, eu vou ter que pensar agora em começar de novo, né? Ou então agora aqui está colocando pessoas que foram morar juntas, tá? Ou talvez até sei lá, casamento, alguma coisa mais, porque tem muita seriedade no que foi falado. Então é muito como se Capricórnio entrou numa história
E não é muito usual, né, de Capricórnio entender as coisas dessa forma, mas olha, gente, é isso aí mesmo. Tá, e agora o que cabe ao capricorniano que passou, que está se identificando com essa leitura, agora o que cabe é pegar as peças e refazer o trajeto, refazer a história, se refazer, reconstruir uma situação de uma forma mais forte, de uma forma mais firme, sem pôr tanta fé, porque até uma característica que eu estou vendo aqui é muito isso. É muito como se vocês não fossem mais acreditar tanto nas pessoas ou por fé em situações inusitadas, tá? Então, isso não corresponde muito ao Capricórnio, né? Capricórnio normalmente é muito pé no chão, então alguma coisa fez com que Capricórnio entrasse nesse jogo, jogasse o jogo, né, conforme o outro quis, mediante as promessas, ou talvez tenha sido uma coisa, porque pelo que eu tô vendo também pode ter sido uma coisa muito bem engendrada, né, uma coisa muito bem feita. Então, por isso Capricórnio meio que entrou. Talvez essa pessoa nem tenha feito por mal, talvez essa pessoa precisasse ou acreditasse que isso teria como dar certo. E de repente, quando viu, parece que não tinha como, tá? Para todos os efeitos, é engraçado, eu não sinto essa pessoa do outro lado, né, a pessoa que teria enrolado o Capricórnio de alguma forma, eu não sinto essa pessoa uma pessoa ruim, tá? Eu sinto que ela também pode ter sido vítima dela mesma, tá? Talvez prometeu uma coisa que ela não teve muito como cumprir. Eu tô lembrando de uma história, de uma leitura que eu fiz há um tempo atrás, e se confirmou essa história. Era muito como um rapaz que tinha terminado um noivado, estava extremamente triste, decepcionado, e aí ele arrumou uma namorada, e a menina era muito bacana em todos os sentidos, era uma menina muito séria, muito correta, muito família, e ele viu nessa menina uma possibilidade real de ser feliz, né? Então ele fez mundos e fundos. Eu lembro que ele deu entrada no apartamento, um apartamento que estava praticamente pronto, em coisa de 3 meses que eles se conheceram, tá? E aí, nem ele terminou de dar a entrada, passaram aí acho que uns 10 dias mais ou menos, ele surtou. Ele desapareceu, aí foi difícil até de encontrar esse rapaz. Quando encontrou, ele estava bebendo muito, ele estava usando muito álcool, e aí quando finalmente ele disse o que aconteceu para a menina, é como se ele se arrependeu de tudo que ele fez. E aí toca, saiu, ou seja, ele não queria terminar o namoro, mas o que ele queria era parar com a compra desse apartamento, porque aí ele percebeu que assim, ele estava dando um passo muito maior do que as pernas, né? E inclusive ele perdeu uma boa parte do dinheiro que ele deu nesse apartamento. E essa menina inclusive ajudou no processo para ver se ele conseguia reaver esse dinheiro. Ela também concordou que estava tudo muito rápido, né? E quando ela foi ver, ela já tinha entrado nessa história de cabeça, entrou de cabeça com tudo, né? Nessa história. E era uma garota super séria, amadurecida, mas assim, ela foi enrolada. Ele foi enrolado, porque ele queria estar pronto, ele queria estar bem, tá? Talvez ele encontrou finalmente uma menina que combinava perfeitamente bem com os sonhos que ele tinha. Só que, se vocês me perguntarem, eles ficaram juntos? Não, eles não ficaram. Por quê? Porque passou o tempo, ele continuou tentando dar outros pulos muito maiores do que as pernas, e ela acabou terminando com ele porque não estava aguentando, era muita loucura para uma pessoa só. Então, nem sempre a pessoa que faz isso, ela está agindo de má fé. Só que assim, ele precisava ter feito uma terapia, tá? Foi muito cedo mesmo, né? Terminou um relacionamento doído, sofrido, então ele não podia ter entrado em outro de cara. Nunca dá certo quando acontece isso. O bom é que realmente a pessoa fique um tempo sozinha, né? Para que entre numa situação mais seguro, mais, sei lá, sabendo o que está fazendo. E essa história dessa leitura, eu acabei de contar esse caso porque me lembrou muito esse caso, tá? É muito como
Se tivesse feito 1000 júras, 1000 promessas, tivesse falado com muita certeza de um futuro muito bom, de um futuro próspero, essa moça, provavelmente essa pessoa que foi enrolada, né, pode não ser uma moça, pode ser um rapaz, é muito como se foi enrolado, mas também porque vem de histórias sofridas, né, vem de relacionamentos que não foram bons. Então, de repente, agora nessa altura da vida, parece uma coisa que muito boa para ser verdade, realmente era muito boa para ser verdade, porque a probabilidade disso aqui dar certo é muito pouca, né? Por quê? Porque agora ele surta, essa pessoa surta, essa pessoa, a de Capricórnio, vai ter que se reconstruir, vai ter que transformar os sonhos, vai ter que entender o porquê foi que caiu nisso de cara, né, no chão, o porquê foi que entrou nesse redemoinho. Então, o que está colocando mais do que tudo, Capricórnio, é que deve haver um motivo, tá? Avalie a sua vida, avalie a sua situação, avalie a sua questão, talvez autoestima, talvez carência, talvez algo que tenha acontecido no teu passado, né? Porque você pode ter ficado muito tempo fechado, muito tempo infeliz em alguma situação, em algum relacionamento ou sozinho. Então, quando apareceu essa história, eu acho que você não mediu muito para entrar, porque parecia muito bom para ser verdade. Realmente, eu diria que foi muito bom para ser verdade. Enfim, o que eu estou vendo aqui se isso aqui for uma empresa, dá no mesmo, tá, gente? Se isso aqui for, uma coisa que, assim, foram feitas muitas promessas, muitos sonhos, muitas ilusões foram criadas, uma expectativa muito maior do que a real possibilidade, tá? E aí, ambos estão, sei lá, num processo de reconstrução, num processo de pôr o pé no chão e tentar identificar, né, o que eu fiz, o porquê que eu fiz, o como que eu entrei nisso. Eu acho que muitos vão ficar pensando, meu Deus, né, mas como que eu caí nisso? Mas acontece, né? Tem algum motivo aí de fundo emocional, algum motivo de fundo psicológico que fez com que essas pessoas tomassem esse tipo de atitude. Enfim, talvez como esse casal que eu acabei de falar, talvez não haja um término, tá? Talvez haja aí um pisar no breque e em vez de a 200 por hora, vamos a 5 por hora, né? Que seria uma forma de talvez saber onde está pisando e aos poucos se formando uma situação mais sólida, realmente sólida, tá? Porque como foi tudo muito rápido, pode ser que tenha sido isso também que não deu muito tempo, muito espaço para um preparo. Então, Capricórnio, se isso aconteceu com você, se você se viu em qualquer situação, trabalho, emocional, de uma forma que você nem se reconheceu, é para você avaliar, reavaliar o que aconteceu para você permitir entrar numa situação como essa, tá bom? Avalia com carinho. Vamos ver o que mais que fala aqui para Capricórnio. O que acontece? E mesmo nessa situação e em outras situações, o que as cartas colocam para Capricórnio? Porque nem sempre é tudo feito por mal, sabe? Às vezes é uma série de circunstâncias que acabam levando as pessoas a tomarem atitudes meio insanas. Mas sem dúvida nenhuma, é uma vontade muito grande de acreditar. O que mostra muito é uma reconstrução, algo feito com mais cuidado, com mais tempo, algo planejado de uma forma mais adulta, mais madura, mais de uma forma coerente, né? Até a personalidade mesmo do capricorniano. Eu diria que nem tudo está perdido, tá? Muitos de vocês vão ter que refazer os seus planos, sabe? Colocar, fazer um esboço de repente, um plano num papel, em algum lugar, assim que vocês possam saber para onde que vocês vão
e o que de fato pode vir a acontecer no meio dessa história toda. E ao mesmo tempo aqui está pedindo para você não se colocar de vítima, tá? Não coloca de vítima, como a gente falou, pode ser que a situação em si tenha sido um tremendo engano, feito de uma forma totalmente errada. Então não se põe de vítima, tem alguma situação aqui que Capricórnio vai precisar reequilibrar, ó, tá colocando até a balança aqui, tá? Vai ter que reequilibrar o seu pensamento, o seu racional, o seu emocional, a sua vida como um todo, vai ter que reavaliar tudo, todos os caminhos que fizeram, sabe, o porquê fizeram, tá? Alguns aqui existe uma possibilidade de algum tipo de desentendimento, tá? Até talvez um barraco, talvez até alguma situação mais pesada, tá? Alguma briga, principalmente se envolver pessoas da família ou outras pessoas, né, que tenha, por exemplo, a ver com parentes, né, ou amigos próximos, pode ser que gere aí uma situação desagradável, tá? Eu vejo um pouco de gente se envolvendo nessa história de uma forma um pouco demais. Então, olha, Capricórnio, assim, de uma certa forma, o que eu vejo? Eu vejo que é como se vocês dessem uma parada estratégica, tá? Essa situação, seja ela a ver com trabalho, a ver com amor, a ver com uma parceria, uma sociedade, uma empresa, é como se fosse dar uma parada estratégica para reavaliar tudo que foi feito, tudo como foi feito, tá? Eu acho que não deveria estar sendo envolverem pessoas da família ou outras pessoas no meio dessa história, tá? Parece que isso aqui é uma história entre duas pessoas, então eu acho que deveria ser decidido, conversado entre essas duas pessoas, tá? A menos que seja alguma situação muito mais grave, né? Se o caso de vocês é uma situação muito mais grave, aqui tá pedindo para que vocês reconheçam que houve uma parcela de culpa tua também, tá? Uma infantilidade, uma insensatez, uma carência, alguma coisa pode ter acontecido que influenciou em várias tomadas de decisão, em várias situações envolvendo essa parte toda, tá? Como eu falei, para muitos de vocês é muito como se fosse ser uma parada obrigatória para daí sim tá tocando esse projeto, mas de uma forma muito mais sensata, muito mais equilibrada. Tá? Com respeito a uma parceria de negócios, uma sociedade, é como se a pessoa que estava cuidando ou do crescimento da empresa, ou do financeiro da empresa, pode ser que ela tenha tido uma grande perda financeira, tá? E esse dinheiro possivelmente não era dessa pessoa. É como se o dinheiro era do outro, mas houve uma má administração desse dinheiro, então houve aí uma perda significativa, tá? Talvez essa pessoa, tá? No caso desse caso específico, talvez essa pessoa ela estivesse no lugar errado da empresa, tá? Alguém que não sabia administrar dinheiro, alguém que não sabia administrar negócios, ou estava assumindo muita responsabilidade em vários sentidos diferentes e não tinha preparo e nem tato para lidar com isso. Então pode ser que tenha havido aí uma perda financeira e que daí para vocês recuperarem esse dinheiro, ele vai demorar um tempo para que isso aconteça. Com o tempo eu acredito que vocês consigam sim recuperar o que foi perdido e aí uma administração melhor da situação. Para todos os efeitos, Capricórnio, aqui está de novo pedindo para que vocês reavaliem, tá? O emocional de vocês, a carência de vocês, o porquê que vocês entraram nisso. No fundo, quando a gente se faz essas perguntas, tá? E é muito interessante a gente fazer essas perguntas no lugar neutro, tá? No lugar onde só esteja você, eu prefiro fazer esse tipo de pergunta em voz alta, tá? A voz que você se ouça, tá? Não precisa ser berrando. É interessante a forma como o cérebro, o nosso racional, ele administra tudo de uma forma diferente quando você faz isso, tá? É como se ele tivesse, ele teve consciência
do que estava acontecendo e naturalmente ele começa a procurar meios para solucionar a questão, o problema, tá? Então eu acho que valeria muito a pena você ser muito honesto em relação a você mesmo, tá? O porquê foi que você entrou nisso, por que foi que você permitiu que determinadas situações acontecessem, tá? No que se diz respeito a um relacionamento, a uma família, eu também vejo como aí vamos falar de filhos, tá? Como se o seu filho ou a sua filha pudesse estar sendo influenciado por alguém, tá? Ou o seu namorado, ou o seu marido, a sua esposa, o seu par, enfim, ele pode estar sendo influenciado por uma outra pessoa, tá? Eu vejo alguém aqui que pode estar fazendo alguns comentários não muito bons no ouvido do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu par, tentando influenciar talvez até uma briga, talvez até pondo lenha na fogueira, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, tem que descobrir quem é essa pessoa, tá? Para de preferência vocês saberem como lidar com essa questão. Para todos os efeitos, aqui não cabe grito, briga, alguma coisa nesse sentido, né? Briga física, tapa, não vale. O ideal seria você saber o que aconteceu, da onde vem essa influência maligna, perversa, para que haja essas brigas, e ao mesmo tempo um bom diálogo, uma boa conversa, de preferência sem essas pessoas, tá? Só você e seu filho, só você e o seu marido, só você e a sua esposa, a pessoa e você, tá? De uma forma sem pressa, sem telefone de preferência, tá? Deixa desligado, deixa em outro cômodo, que é para vocês poderem conversar e chegarem num bom senso de uma forma mais equilibrada. Tá faltando equilíbrio aqui nas atitudes e ao mesmo tempo parece que tem muita gente tentando se intrometer nesse assunto, nessa história. E pessoas que aparentemente nem teriam que estar se intrometendo, tá? Parece que elas nem são interessadas em que essa história se resolva, tá? Parece mais que tem alguns aí que estão querendo mais é que pegue fogo mesmo na história, tá bom? Então toma um pouco de cuidado em relação a isso, tá, Capricórnio? Bom, é isso. Gratidão, uma excelente semana a todos vocês. A partir de março eu começo a voltar com sorteios. Quem quiser participar, eu vou estar colocando como fazer nos vídeos próximos, tá? Para você poder participar de um sorteio de uma consulta comigo. É isso, queridos. Gratidão e até a próxima.